Que a paz e a graça do nosso Deus estejam entre nós, amém? Ainda estamos nesse período de quarentena, de isolamento, respeitando as regras, né? Estamos aqui com álcool em gel, estamos com as máscaras, mas estamos aqui para louvar a Deus e para entrarmos nessa nova semana com a bênção do Senhor e com a mensagem que nós vamos ouvir daqui a pouco. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas Deus é bom e deu tudo certo. Nesse momento você está na sua casa, então fica em pé e vamos louvar junto com a gente a música Fortes. É para ficar em pé mesmo. Se anime, arraste o sofá, fique em pé e nós vamos louvar. Com certeza. Posso ouvir um amém? Amém. Que essa certeza de que Deus está conosco e através dele nós nos tornamos fortes possa ser renovada a cada dia. Feche seus olhos nesse momento para nós fazermos uma oração. Oremos.
Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós até aqui, Senhor. Queremos te agradecer pela saúde, pela paz, pela segurança que o Senhor tem concedido para cada um de nós. Senhor, que durante esse culto nós possamos sentir mais uma vez o toque do Teu Santo Espírito, que a certeza de que um dia o Senhor virá e nos levará para um lugar melhor possa ser renovada, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então, vamos agora para o bate-papo sobre a meditação jovem. Vou pedir só aqui a produção para pegar ali. A produção é ótima, pega aí a meditação, por favor. Vamos para um bate-papo da da meditação jovem. Minha Joyce, obrigada. A meditação inegociável. Se você ainda não tem, já dá um jeitinho aí de comprar. A meditação está muito top, com vários temas excelentes para a gente, várias dicas para jovens, cristãos, para a vida, enfim. E para o nosso bate-papo de hoje, estamos aqui com a nossa querida Gláucia, coordenadora regional. Não precisa disso. Sou muito Claro da igreja. Lá em Beira-Mar. Boa. E estamos aqui também com o Lucas. Top. Prazer, galera. Então, a meditação dessa semana falou sobre discipulado, né? E aí fez uma abordagem. A gente não vai falar muito porque o tempo está curto, está escasso, mas falou sobre discipulado. E aí, para começar, eu pedi para ler a passagem de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. E lá diz assim, pessoal. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existem alguns conceitos que são importantes para a gente poder compreender e começar a conversar sobre isso. E eu acho que um principal é o que é ser discípulo. E aí, o que vocês acham? O que é ser discípulo? O que é ser discípulo? É ser um aluno, uma pessoa que quer aprender. E nós, como discípulos, ou querendo ser discípulos, né, precisamos seguir a Jesus, aprender como Jesus, na verdade, aprender o que Jesus tem para nos ensinar. Os exemplos que Jesus nos deixou, nós devemos seguir. Isso é ser um discípulo. Muito bom. E Pedro, ele disse: nós deixamos tudo para te seguir. Exatamente. E todas as pessoas a quem Jesus escolheu e convidou para ser discípulos abandonaram o trabalho, as redes que eles estavam pescando lá naquele momento, família, para seguir Jesus. As redes, na verdade, Dani, é um símbolo do trabalho deles, né? Eles eram pescadores, estavam ali naquele ambiente, né? E o que é que nós precisamos deixar? Vem a pergunta: o que é que nós precisamos deixar para seguirmos a Jesus? Não estou dizendo para largar o trabalho, né, os estudos, mas o que é que nós precisamos, espiritualmente falando, né, abandonar para seguirmos verdadeiramente a Jesus, né? O que é ser um seguidor de Jesus? O que é ser um discípulo de Jesus, né? A palavra de Deus diz o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isso foi o apóstolo Paulo que falou, porque ele largou a rede e seguiu a Jesus. E o que é que nós precisamos abandonar, Lucas, para seguir a Jesus de verdade? É para refletir, viu, Lucas? Não é para responder, não. E aí, depois de esclarecer esses conceitos, né, surge uma outra pergunta. Por que a meditação falou sobre ser discípulo e discipular também, né? E aí, por que a gente precisa discipular? E aí? Porque nos foi dada a missão, né? Como eu acabei de ler no versículo: ide por todo mundo, fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu acho mais incrível nisso é que começou com 12 pessoas, os discípulos de Cristo, e daí partiu para todo mundo, né? Então, nós, querendo ou não, somos multiplicadores. Exatamente. E por que nós precisamos, né? A pergunta foi assim bem enfática, porque as pessoas estão cansadas de ouvir. Nós precisamos ser. Precisamos mostrar, através da nossa vida, da nossa experiência, as nossas palavras e atitudes falam muito mais, né? As nossas atitudes falam muito mais que as nossas palavras. Hoje as pessoas estão cansadas de ouvir, né? Ser cristão hoje virou moda.
né? É modismo. Eu sou cristão de fulano de tal, sou seguidor de fulano de tal. Na verdade, o cristianismo hoje, né, tá sendo muito assim, muitos programas, como é que eu posso dizer? Eu só sou cristão se tiver um programa bom. Mas e lá fora? Exatamente, cristão de entretenimento. Muito bem, você é da Beira-Mar. Você é da Beira-Mar. Cristão de entretenimento. Eu só vou para a igreja, eu só vou falar de Jesus se fulano de tal estiver. Já viu essa, né? Lógico que sim. Então, não vamos falar muito sobre isso, mas assim, nós precisamos ser, para que a nossa mensagem tenha mais eficácia. E assim, quando Lucas resgata a passagem lá de Mateus 28, no início da fala de Jesus, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando ele está falando, você já fica assim, nossa, é algo muito importante. E ele está falando, eu estou no comando de tudo. Então presta atenção que eu vou te dar umas instruções aqui. E aí ele começa falando que ide e façam. Está no imperativo, vão e façam. É uma ordem. É uma ordem, ir e discipular. Só mais um comentário, eu achei interessante duas coisas que o Glauber falou, né? Sobre o ser cristão hoje e mais uma coisa. Na própria meditação diz o seguinte, que ser cristão hoje é beleza. A própria meditação, porque antes não era tão fácil assim, né? Era mais puxado. Hoje não. Hoje temos liberdade, pelo menos aqui no Brasil. Outros países eu não posso dizer. Mas pronto, deixa eu falar aqui. Completando a ideia de Lucas, é um cristianismo de facilidades, né? Tem um cristianismo de facilidades, de bênçãos. Eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela disse que, poxa, Glaucia, participar de uma igreja que quer aprender é outro nível. A gente conversando assim, é outro nível. Eu disse, por que você está falando isso? Porque eu frequento uma igreja, uma determinada igreja, não vou falar aqui por questão de ética, que só fala em bênção, só fala em revelação, só fala que Deus vai fazer isso na minha vida, mas não querem ser discípulos. Jesus, quando esteve aqui, ele nos ensinou o que devemos fazer. De fazer discípulos, curando, pregando, evangelizando, batizando, e isso tem um custo. E muitos cristãos de hoje, pelo evangelho da facilidade, não querem pregar, não querem pagar esse custo, infelizmente. Então, um cristianismo de facilidade, como até uma redundância, né? Cristianismo de facilidades é muito fácil, mas ser cristão como Jesus é outro nível. Com certeza, é para poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Outro ponto também que eu achei muito importante dessa passagem, se estiver errado, me corrija. Mas na passagem ele diz ide, né? Na nossa versão em português diz ide, que está no imperativo. E aí no original grego, ele não está no imperativo, ele está no particípio. Ele diz indo, ou seja, no caminho onde você estiver indo. É algo contínuo, constante, que está acontecendo no momento. Ele perpassa todas as barreiras, trabalho, faculdade, amizade. Onde você estiver, faça discípulo. Exatamente. Dani, você depois vai falar, né? Vai ter oportunidade. Dani falou que onde nós estivermos, precisamos ser discípulos de Cristo. Tem pessoas, cristãos jovens, que acham muito difícil ser cristão no ambiente cristão. Na escola, no trabalho, é muito fácil ser cristão na igreja, porque todos têm o mesmo comportamento, todos dividem o mesmo pensamento. Mas no lugar em que tem pensamentos diversos, que tem comportamentos diversos, como é que nós podemos ser cristãos? Devemos ser cristãos. E Deus vai nos mostrar como podemos evangelizar aquelas pessoas. Criatividade é o que não nos falta, né? Sim, com certeza. E a meditação traz justamente essa questão que naquele ambiente ali, é você que vai alcançar aquelas pessoas. Aquelas pessoas que estão ali, somente você pode alcançar. Então, por isso que a gente tem que ter essa ideia de, em qualquer ambiente, a gente precisa estar imitando a Cristo, o que Ele fez a todo momento. Não existe lugar diferente. Todos os lugares são oportunidades que Deus nos dá de sermos discípulos, né? As pessoas não querem ouvir, como eu falei, as pessoas não querem ouvir, Lucas, que você é um cristão. As pessoas querem ver que você é um cristão. E é justamente nesse ponto que eu queria falar, né?
que só falar não está sendo suficiente hoje. Hoje você estando até parado em qualquer lugar, você tendo um relacionamento puro e íntimo com Deus, as pessoas veem Jesus em você. E aí é um diferencial. Imagine você só estar lá, quieto, na sua, não sei, né? Esperando um ônibus, e uma pessoa vê você, vê Jesus em você. Então, é o que precisamos, né? Para seguir sim, claro. Não é esperar o semestre acabar ou a faculdade terminar para poder convidar alguém para vir na igreja, né? É a todo momento e qualquer oportunidade de fazer o evangelismo, né, que deve ser feito. É a nossa vida, nós devemos ser a mensagem. A gente precisa ter isso sempre em mente. E para fechar esse momento, quem não teve a oportunidade de ler hoje, o de sábado, 27 de junho, está falando o seguinte: discípulos fazem discípulos. A gente não aprende e guarda, a gente aprende e ensina. Aprende para ensinar e aprende para compartilhar. Está lá em João 13, versículo 35. Com isso todos saberão que vocês jovens de Praia Grande, vocês do distrito de Praia Grande, vocês da área Beira-Mar, são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aí já vem um novo estudo e na próxima semana, quem sabe, estaremos aqui. Isso aí, valeu, gente, até a próxima. Boa tarde, feliz sábado. Já é feliz semana, na verdade. Feliz semana. Que a paz e a graça do nosso Deus possa estar em cada um de nós. Amém? Isso. Eu sou, ele me ama.
Feliz semana, lindões e lindonas, que alegria poder se conectar com você aí que está nos acompanhando pelo YouTube, nessa live especial, direitinho aqui da Igreja de Praia Grande. Tem uma galera trabalhando nos bastidores, mas fiquem tranquilos, eles estão aqui observando as medidas de segurança, o isolamento, cuidando aí com os microfones, usando a máscara quando não está aqui falando. Fique tranquilo, todo cuidado está sendo tomado. A gente entende que esse período que estamos vivendo é um período muito delicado. Por falar nesse período delicado, há muitas questões, muitos desafios que surgem deste momento, mas eu queria fazer você pensar um pouquinho neste fim de dia, início de uma nova semana, que junto com esses desafios, muitas oportunidades estão surgindo. Por exemplo, eu destacaria na minha vida pessoal, frente a este período especial que vivemos, há uma palavra que tem sido muito recorrente na minha vida, tem sido a palavra perceber. Eu tenho percebido muitas coisas, tanto no que diz respeito à vida espiritual, à vida profissional, à vida pessoal, à vida emocional. Então, esse é um momento de grandes desafios, esse momento que vivemos, mas é um momento também de grandes oportunidades. E eu queria que você ficasse atento a tudo isso. As pessoas, por exemplo, estão falando aí dos desdobramentos, de toda essa pandemia, alguns estão já vivendo a crise econômica. Deixa eu dizer algo para você. Se porventura a crise econômica chegou aí na tua vida, como chegou na vida da maioria de nós, e houve a necessidade de readaptar, de apertar o cinto, eu quero te dizer uma coisa: fique tranquila, porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você precisa confiar no Senhor. Então, muito tem se falado de muita coisa, desdobramento, política, economia, saúde, mas há um aspecto que tem se falado aí com muito mais frequência, é o novo normal. Você provavelmente já deve ter ouvido falar isso, né? O novo normal. O que é o novo normal? Quem cunhou essa palavra? Qual é o conceito que está por trás de tudo isso? O novo normal. O novo normal é a ideia de que as coisas voltarão ao normal, mas não serão mais como antes. E é claro que não serão mais como antes. Quando a gente olha para tudo que está acontecendo, para a forma como as coisas estão se desdobrando, a forma como as coisas estão sendo vistas, não dá para imaginar que quando tudo isso passar, e nós estamos orando para que passe logo, as coisas ao voltarem ao normal, elas voltem ao normal como eram antigamente. Quer ver um exemplo melhor em relação a tudo isso? O que eu estou tentando lhe dizer é que se você antes dizia que não estudava a Bíblia porque você tinha dificuldade de administrar o teu tempo, saía de manhã, chegava à noite, faculdade, casa, criança, menino, esposo, esposa, igreja, enfim. Nós vivemos em um momento agora onde essa desculpa não poderá mais ser dada. Então, ao sair deste momento de pandemia, isolamento, o que você quiser chamar, dê o nome que você quiser dar. Você não poderá colocar a desculpa que não estudava a Bíblia porque não tinha mais tempo. Então, ao voltarmos à normalidade, muitas coisas não podem ser mais as mesmas. É o novo normal. Então, a forma como as empresas estão enxergando o trabalho, o home office, já mudou, já perceberam que há condições de muita coisa ser feita com um custo menor. O olhar para com as pessoas, um olhar mais solidário, mais de empatia. Então, isso não pode retroceder à medida que todas as coisas voltarem ao normal. Então, o novo normal trará consigo muitas mudanças. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa escolher viver o novo normal espiritual a partir de agora. Hoje e amanhã as coisas não poderão ser as mesmas. Elas precisam ser diferentes em tantos aspectos, mas o mais importante é no aspecto espiritual. E a Bíblia fala sobre esse novo normal. Como assim, pastor? Será que tem alguma profecia aí dos gafanhotos? Alguma profecia aí sobre o Covid-19? Não, nada disso. Mas há várias e várias histórias na Bíblia que foram preservadas por Deus para que você e eu, ao entrarmos em contato com elas, pudéssemos entender que precisamos viver o novo normal espiritual. O que é o novo normal espiritual? É vivermos de forma diferente.
É mudar aquilo que precisa ser mudado. É enxergar as coisas de maneira diferente. É fazer diferente. Alguém disse certa vez que fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente é loucura. Então, quem sabe tem muita gente aí fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e tem colhido os mesmos resultados. Por quê? Porque está fazendo a mesma coisa. Então, viva o novo normal espiritual. Esse é o tema da mensagem de Deus para você neste fim de dia, início de uma semana que eu creio que será uma semana muito abençoada. Você está vendo aí, ó, o logo do Ministério Jovem, e você está vendo que esses anjos aí, eles estão voando em um mundo, e o centro deste mundo é a cruz, e esse tem que ser o compromisso que cada jovem adventista tem que ter ao ingressar nas fileiras do Senhor. É ser um porta-voz, é falar, é dar o tom certo, o sonido certo à trombeta, é se colocar de pé agora, nesse período que estamos vivendo, ou em qualquer período, para falar da palavra de Deus. E você precisa dizer para as pessoas, vivam o novo normal espiritual. Mas para isso, eu queria convidar você a começar hoje a viver uma perspectiva totalmente diferente na sua vida espiritual. E eu separei um texto da Bíblia, de muitos que a Bíblia tem, esse aqui é um muito especial. Eu já tenho estudado ele algumas vezes, você não vai poder ver, mas já tem aqui algumas notas de rodapé, eu coloquei aqui do lado, em cima do texto, grifei algumas palavras importantes, porque esse texto tem sido muito significativo para que eu entenda que preciso viver o novo normal espiritual. Abra aí a sua Bíblia então, lá no livro de Mateus. O evangelista, ele é o primeiro aí a falar sobre a vida de Jesus, aquilo que Jesus fez. Mateus capítulo 4, e eu queria ler contigo, que você acompanhasse aí de onde você está, e quem sabe você se conectou nessa live agora, ela foi feita já há alguns dias, mas você se conectou no YouTube, aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Praia Grande, e resolveu assistir essa live. Deus também quer falar ao seu coração algo muito especial, então vá lá também, pegue a sua Bíblia, abra nesse momento lá no livro de Mateus capítulo 4, e vamos ler a partir do verso 18 até o verso 22, tá bom? Abriu? Então acompanhe comigo aí a leitura na sua Bíblia. A minha diz assim, ó: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Grave bem essa última frase aqui do verso 18, porque eram pescadores. Verso 19 diz, e disse-lhes Jesus então, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Passando adiante, viu outros dois irmãos, agora Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam ali no barco junto com seu pai, e estavam consertando as redes. E Jesus então chamou, e verso 22 e último que vamos ler, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Essa história nos ajuda a entender como e o que precisamos fazer para viver o novo normal espiritual na nossa vida. Para que isso que a gente está falando aqui seja uma realidade na próxima semana, que já vai começar. O que eu preciso fazer? O que essa história tem que ver? Bom, deixa eu explicar o contexto. Jesus estava começando o seu ministério, ele tinha sido batizado por João, ele tinha sido tentado no deserto e agora ele está na Galileia. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir lá na Galileia e andei aqui perto desse mar. O mar da Galileia não é um mar, é só um nome por conta da dimensão, da quantidade de água que tem. É um grande lago, E eu estava ali, as pedras e a água batendo nas pedras, parecendo que tinha onda. Então os judeus, eles chamavam o lago da Galileia de Mar da Galileia. E lá estão esses 4 que foram os primeiros que Jesus chamou para poder fazer parte do grupo dos discípulos. Então Jesus está montando o grupo. Alguém já falou muito sobre os discípulos e chegou a dizer, inclusive, que do ponto de vista assim, do negócio, do ponto de vista empresarial, seria improvável que alguém chamasse aqueles homens. Por que Jesus chamou? Por muitas razões. Mas eu gosto de entender e de acreditar também que Jesus chamou esses homens por uma razão muito clara. Com isso ele estava querendo dizer que ele era capaz de trabalhar com qualquer um que aceitasse o seu convite, com qualquer um que aceitasse o chamado, com qualquer um que tivesse com o coração disponível. Qualquer um, pastor, exatamente qualquer um. Isso inclui eu e você. Então se Pedro era
intemperante no falar, tinha os seus rompantes de personalidade, uma personalidade explosiva. Não sei se Pedro apanhou muito da mãe, apanhou um dia assim, outro também, igual eu, e de repente ele não conseguia lidar com as coisas assim com muita facilidade, e era tomado por uma ira, e puxava a espada, e cortava a cabeça, e se lançava, a cabeça não, a orelha, eita, a Bíblia não fala a cabeça não, viu? Foi a orelha. Ele se lançava no mar para andar, de repente afundava, e dizia que não ia negar, e de repente estava negando. Esses rompantes, essa impulsão toda. Jesus está dizendo, se eu pude trabalhar com Pedro, eu posso trabalhar com você também que está nos assistindo. Então não há ninguém, não importa a personalidade, o defeito de caráter, não importa quão longe você tenha ido, Deus é suficientemente capaz de trabalhar com você e colocar você no centro da vontade dele. Basta você querer, basta você tomar a decisão de seguir. Mas como viver o novo normal? Um dos aspectos importantes é esse. É a disposição de aceitar o convite. Mas olha o que acontece aqui. Jesus passa a ver os dois primeiro, chama eles, e lembra que eu disse para vocês, no finalzinho do verso 18, fica aí, grava a ideia de que eles eram pescadores. O que isso significa? O que Mateus está querendo dizer? Você sabe que a Bíblia nós não acreditamos numa inspiração palavra por palavra, né? Acreditamos que Deus inspirou os profetas, o seu pensamento, e sem anular quem eles eram, a cultura, o vocabulário, até que série tinha ido na escola, se tinha feito faculdade ou não, que gostavam de comer, a personalidade, isso tudo é apresentado no texto. Claro, pela condução do Espírito, que inspirou o pensamento, mas na hora de produzir a verdade que está aqui, as características desses homens não foram desconsideradas. Então, o que é que Mateus está querendo dizer? Quando dá ênfase na ideia de que eles eram pescadores. Bom, era o que eles sabiam fazer. O que é que você sabe fazer? Qual é a sua profissão, sua aspiração? Eu não sei, mas está dizendo assim, ó, estes homens sabiam fazer isso. Eles eram pescadores. Dali tiravam o sustento. Eles iam para o mar, tiraram o sustento para o mar da Galileia, de lá tiravam os peixes, sabia que horário era melhor para lançar a rede, qual era o barco que tinha que usar, quais eram as espécies de peixes que tinham ali, quais deveriam ser consumidas, quais não deveriam ser consumidas, a quem vender, qual mercado levar, qual o preço de cada um, o tamanho de cada um para poder colocar o valor adequado, nem a mais nem a menos para não perder, quanto gastavam para pescar, qual seria o lucro, eles sabiam de tudo isso. É por isso que Mateus está dizendo, esses homens eram pescadores, a vida deles estavam ali. É claro que o nosso trabalho não nos define, mas muitos de nós passávamos muito mais tempo no trabalho que em casa, inclusive. Então é natural que este ambiente, o que fazemos da nossa vida, tenha uma influência significativa sobre quem nós somos. Não define quem nós somos, mas isso diz muito sobre quem nós somos. E esses homens eram pescadores, ali estava toda a segurança deles. E aí Jesus chega diante deles e faz um convite. E o convite de Jesus é, vocês estão vivendo desse jeito, mas eu quero convidar vocês para viverem o novo normal. E no novo normal, a qual Jesus está convidando eu e você para vivermos esse novo normal espiritual, dois aspectos são importantes que o texto diz. O primeiro aspecto é dado ênfase na ideia de que eles imediatamente largaram as redes, e os dois últimos largaram as redes, o barco e o Pai, Mateus diz, e seguiram a Jesus. Eu não sei como anda a sua disposição em seguir a Jesus. Eu não sei como é que anda a sua prontidão quando o assunto é seguir a Jesus. O novo normal exige que você tome uma decisão aqui e agora. Não pode dizer assim, pastor, mas veja, já está aí passando das 6 horas, já é uma nova semana, então faz o seguinte, ó, eu vou para o meu happy hour agora no sábado, e amanhã é domingo, e aí amanhã eu tomo essa decisão direitinho, com a cabeça mais no lugar. Não. No que diz respeito a viver o novo normal espiritual, o Senhor está dizendo, você precisa tomar uma decisão agora, porque eu estou lhe fazendo um convite para você sair da forma como você está vivendo, experimentar o que eu quero que você viva. E nesse período eu tenho recebido inúmeras mensagens de uma galera jovem. Primeiro, a gente se preocupa para que não haja uma evasão da juventude, né? E outro dia, um colega meu, pastor, me ligou dizendo, amigo, eu estou um pouco preocupado, porque veja, eu ando muito por aí, nas lives, no Zoom, e tenho tido dificuldade de ver alguns jovens, fulano de tal e ciclano, e deu nome aí a 2 ovelhas que ele estava tendo dificuldade de ver conectados.
Eu disse para ele, cara, essa tem sido a realidade que eu tenho visto, por onde eu tenho passado, eu tenho percebido que é uma quantidade muito significativa de jovens que estão conectados através das lives, do Instagram. Fizemos até uma pesquisa recente que dizia que revelou que quase 70% da juventude assiste pelo menos 2 lives por semana, que é mais ou menos a quantidade de frequência aos cultos que eles tinham na vida normal. E nesse novo normal estão mantendo quase aí o mesmo ritmo. E eu disse para ele, agora uma coisa é verdade, a crise, ela cobra algo que nós não pagamos. Então, talvez alguns agora estão vivendo uma dificuldade maior no que diz respeito à vida espiritual, porque já estavam experimentando uma fragilidade espiritual em outros tempos. E agora estão tendo um pouquinho de dificuldade ainda mais para manter a vida espiritual em ordem. Então é muito comum, às vezes, eu receber algumas mensagens de algumas pessoas que falam sobre as dificuldades que estão enfrentando do ponto de vista espiritual, emocional, nesse período que nós estamos vivendo. Eu não sei quem é você que está assistindo agora, eu não sei quem é você que vai assistir depois, que está assistindo o depois agora, mas eu sei de uma coisa, o Senhor está lhe fazendo um convite. O Senhor quer que você saia desse status que você está vivendo. E se você olhar para mim e dizer assim, mas pastor, estou tão bem, tenho estudado a meditação, a lição da escola sabatina, pois é, mas o Senhor quer que você saia desse status também. Porque a vida espiritual, a vida cristã, ela não é uma linha reta, ela é uma linha ascendente. Amanhã precisamos viver um novo normal espiritual na nossa vida e precisa ser diferente desse normal que vivemos hoje. O Senhor não quer que você viva uma vida cômoda. O Senhor não lhe chamou para ser medíocre. O Senhor quer que você experimente de forma plena um relacionamento com Ele. E Ele está lhe fazendo um convite. E este convite tem que ser tomado aqui e agora, independente se estamos vivendo um período de quarentena, pandemia, isolamento, distanciamento, o que você quiser chamar. Deus está lhe chamando agora para que você viva com Ele o novo normal espiritual. E o primeiro passo que você precisa dar é tomar uma decisão agora. Não dá para deixar para depois. Veja, eles imediatamente largaram as redes para seguir a Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que este mundo tem para oferecer para você, que é mais valioso do que seguir a Jesus? A ponto de você pensar que precisa ponderar, precisa pensar, fazer cálculos, montar uma estratégia. Deixa eu te dizer, não há nada neste mundo que seja lhe oferecido, não há nenhuma proposta melhor do que aquela que o Senhor tem para você. Não há. É por isso que não seria imaturo, é por isso que não seria ilegítimo, não traz nenhuma insegurança tomar agora a decisão de se relacionar com Jesus, de ir até Ele, se você está longe ou se você está perto. Quem sabe você, Marta, que estava perto de Jesus, mas um perto longe, preocupado com tantas outras coisas, mas via Jesus de longe. Quem sabe você, Maria, que está sentada aos pés de Jesus, quer seja Marta ou quer seja Maria, o convite é para que você viva uma realidade na sua vida espiritual nova. É o novo normal espiritual. E o primeiro passo é esse. É tomar uma decisão agora, imediatamente, não deixar para depois. Então eu queria te fazer uma pergunta. Não quer você tomar essa decisão agora? Eu quero viver um novo normal espiritual, pastor. Eu sei como anda a minha vida espiritual. Eu sei quais são os aspectos da minha vida que estão assim, tá indo ladeira abaixo. E eu estou aqui fingindo para todo mundo, as pessoas não conseguem enxergar meu coração, mas o Senhor sabe o que eu penso, o Senhor sabe como eu tenho vivido, o Senhor sabe o que eu tenho acessado no quarto escuro quando ninguém vê, o Senhor sabe o que está no histórico do meu computador, o Senhor sabe quais são os relacionamentos, pastor, relacionamento, é isso mesmo, o Senhor sabe quais são os relacionamentos que eu tenho vivido no mundo virtual, o Senhor sabe como anda o meu Tinder, eu nem sei se existe Tinder ainda, mas o Senhor sabe o que eu tenho, enfim, e eu quero tomar uma decisão agora, de viver um novo normal espiritual nessa nova semana, e começa com uma decisão sendo tomada agora, não vou deixar para depois, é agora. O segundo aspecto, é um dos aspectos mais, deixa eu falar a verdade para você, eu não vou aqui multiplicar palavras, nem vou dourá-las, eu vou dar o papo reto sem curvas. O segundo aspecto é o aspecto mais difícil da vida cristã. Sabe qual é o aspecto mais difícil da vida cristã?
Talvez você pense, o aspecto mais difícil da vida cristã é não trabalhar no sábado. Não é nada disso. Pastor, o aspecto mais difícil da vida cristã é separar um pouco do meu recurso nesse tempo onde eu tenho tão pouco. Não é nada disso. Jesus olhou para ele e disse: ei, me sigam. Isso consiste a vida cristã, me seguir. Como falaram aqui na meditação, discipulado é isso, é seguir o mestre. Então venham comigo. No estudo da meditação enfatizaram bastante isso de forma muito especial. Então tá bom, Senhor, nós vamos, estamos tomando a decisão aqui agora. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é só isso. Não é uma decisão cognitiva, não é uma decisão teórica, é uma decisão prática que vai tocar cada aspecto da vida de vocês. E vai começar com o aspecto mais difícil, o crucial, o essencial, que é a maior de todas as batalhas que eu travo, que a galera dos bastidores aqui trava, que você trava também. Eu estou falando da luta contra o nosso eu, contra aquilo que nos sustenta, contra a nossa cosmovisão que foi construída ali, desde pequenininho. Eu estou falando com os nossos, que é a luta em relação aos nossos princípios e os princípios do reino, a correria que fazemos em relação àquilo que queremos e a correria pelo reino. É a submissão a Cristo, em detrimento da submissão da minha própria vontade, do que eu quero, dos meus desejos. E nisso aqui nós somos todos iguais, todos iguais. Essa é a maior luta que nós travamos. Jesus diz: então, vocês querem me seguir? Me sigam. Mas antes de seguir a Jesus, há algo que nós precisamos deixar. Os dois primeiros deixaram as redes. Eram pescadores. Veja, eu sou pai de família, trabalho, tenho um filho, o outro está chegando aí. Eu sei muito bem o quão significativo é chegar no final do mês e pegar a sua receita e as suas despesas e cruzar isso pensando: será que esse mês eu consegui me manter controlado? Vou conseguir pagar todas as dívidas, manter a minha família em ordem, as minhas coisas em ordem? Eu sei como isso é importante. Eu sei como as questões materiais são importantes, porque nós ainda não chegamos na Terra Prometida. Não estamos no Egito, mas não chegamos na Terra Prometida. Estamos no deserto, e aqui algumas coisas são importantes. Então esses homens largaram as redes, símbolos do sustento, de quem eram, em essência, eram pescadores, como diz Mateus. E eles estão dizendo agora: queremos seguir ao Senhor, e entendemos que para seguir ao Senhor e viver o novo normal espiritual, nós precisamos abrir mão de quem nós somos. Esse é o aspecto mais difícil da vida cristã, é sair do controle, é dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que eu curto um acarajézinho com camarão, eu gosto, é bom. Nós fizemos uma visita recente aqui agora, e conversando com o brother, ele falou assim: rapaz, a Coca-Cola é boa, e ele pensou que eu ia dizer que não era. Eu olhei bem para ele e disse assim: rapaz, a Coca-Cola é boa mesmo. Para mim o melhor refrigerante que tem é a Coca-Cola. O sabor melhor que tem a Coca-Cola geladinha ali, com limão e com gelo, é uma delícia. Só que vai te matar. Só que não faz bem para a sua saúde. Mas nós gostamos. Pode até ser que você não goste, porque gosto é uma coisa assim, bem complexa. Mas a maioria gosta. Gostamos, mas não é lícito, não faz bem. E toda vez que eu tomo, eu estou dizendo assim: nessa luta entre Deus e eu, Deus perdeu, porque eu estou fazendo a minha vontade. Eu estou tomando, é bom. E ninguém começa a fazer as coisas e comer as coisas porque acha que é ruim. Faz porque é gostoso, faz porque no primeiro momento é bom, faz porque quer agradar o eu. E Jesus olha para eles: estou convidando vocês, querem vir? A decisão tem que ser tomada agora, deixa para amanhã não. E imediatamente seguiram. E antes de seguir, Jesus disse: sim, mas para seguir tem que largar as redes. Para seguir tem que largar o pai. E eles largaram o pai. Para seguir tem que abandonar o barco. Para seguir tem que abandonar essa vida de vocês. Vocês não serão mais pescadores. A essência de quem vocês vai sumir, porque eu estou querendo transformar vocês em pescadores de homens. Outra pessoa, novo normal. É o que o Senhor está dizendo para eles. O novo normal espiritual está acompanhado de duas coisas. Primeiro, uma decisão aqui e agora, imediatamente. Segundo, nós precisamos, ao tomar essa decisão, entender que nós precisamos abrir mão do eu, sair do nosso coração, deixar que o Senhor controle, para vivermos o novo normal espiritual. E o convite do Senhor hoje é um dos convites mais difíceis que você poderia receber. O primeiro é: vem me seguir. Tomou a decisão aqui agora? Pense, dê uma olhadinha, porque você vai precisar abrir mão de quem você é.
Você vai precisar abrir mão do eu, do que você gosta, do achismo. Vai precisar viver uma vida pautada pelo claro, assim diz o Senhor, pela palavra de Deus. O novo normal é marcado por essas duas coisas. Uma decisão tomada aqui agora e abrir mão do eu. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que ilustração, eu quero concluir com isso, que ilustração Jesus usou, perfeita. Jesus diz, você precisa negar a si mesmo. Essa é a maior batalha na vida espiritual. A minha maior batalha não é contra o meu vizinho que mora lá em cima e todo dia parece que ele arma acampamento e desarma acampamento. Vai chegando 7h30, 8h30, você começa a ouvir os móveis. E ele coloca lá. Quando é de manhã, 6 horas, ele começa. Parece que ele arma acampamento no final do dia e desarma à noite. Todo dia assim. Minha luta não é contra ele. Paulo diz, sua luta não é contra a carne, não é contra sangue. Minha luta não é contra o cara que me fecha no trânsito. Eu fui levar minha esposa na emergência ontem, fui buscar ela na emergência, quando eu estava saindo, ela está gestando de 8 meses, quando eu estava saindo, eu não fui lá na frente fazer o retorno, eu preferi fazer ali mesmo, né, errado, no meio da pista. E quando eu fiz, tinha um taxista assim, na minha frente, eu nem pedi passagem dele, ele já tinha passado, e ele ficou me olhando assim, e balançando a cabeça. Veja, a luta dele não é contra mim, nem a minha é contra ele. A nossa luta é contra o nosso eu. Essa é a nossa luta. Precisamos abrir mão de quem nós somos. E a ilustração de Jesus é perfeita, e eu concluo aqui com isso. Ele diz, tem que tomar a sua cruz e me seguir. Por que Jesus usa uma ilustração tão pesada como essa? Porque ninguém podia crucificar a si mesmo. O máximo que você vai conseguir, se você tentar se auto-crucificar, não faça isso em casa, é conseguir pregar os seus próprios pés. Mas não vai conseguir nem pregar as mãos, não vai. Você precisa de alguém para lhe crucificar. E a ilustração da cruz é perfeita, porque nós precisamos voluntariamente tomar uma decisão aqui agora, para viver o novo normal, dizendo, Senhor, eu estou aqui para morrer. Eu mesmo não posso me matar nesse sentido, mas eu gostaria que o Senhor fizesse em mim o que o Senhor pode fazer. Eu quero tomar a minha cruz, Senhor. A cruz é a ilustração perfeita, porque ninguém morria de cruz. A pessoa demorava muito para morrer. Às vezes os pés eram quebrados para que a pessoa morresse mais rápido. Alguns ficavam ali algumas horas para que o ladrão, ou aquele que estava morrendo na cruz, ele não pudesse descer e se curar e retomar a vida normal. A cruz é a ilustração perfeita, porque exige vigilância constante para não voltarmos ao velho normal espiritual. O novo normal espiritual é marcado por uma vida na cruz, onde o que prevalece é a vontade de Deus para a nossa vida. Não aquilo que queremos, não aquilo que gostamos, não aquilo que achamos ser o correto, mas aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele gosta e aquilo que é correto da perspectiva daquele que nos criou. Eu quero convidar você hoje para tomar uma decisão agora de viver o novo normal espiritual, se entregando ao Senhor por completo e permitindo que Ele controle a sua vida. Eu não sei quais são os aspectos da sua vida que eles vão ser controlados pelo Senhor. Mas se ligue, porque Ele está fazendo um convite muito especial. Ele quer conduzir a sua vida e certamente você será mais feliz, mais pleno. Não haverá vazios. Você vai parar de correr atrás do vento. Vai viver em paz mesmo em meio à tempestade, se você permitir que o Senhor conduza a sua vida. Nós vamos ouvir uma mensagem de louvor especial agora. E enquanto eles cantam, eu gostaria que você aí onde está, agora ou depois, assistindo esta live, que você tome a sua decisão de viver um novo normal espiritual. Você tome a decisão agora, não deixe para depois. Quem por mais ansioso pode acrescentar um metro ao curso da sua vida? Ninguém pode. Então esse é o momento que ao tomar a decisão você possa largar as redes, deixe o barco, deixe o que precisa ser deixado e vá viver ao lado do Senhor Jesus, porque Ele tem muita coisa boa preparada para você e você poderá estar certo de que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Ouça, tome a sua decisão e depois vamos orar ao Senhor. Sente
Vamos viver hoje. Você precisa tomar a decisão agora. Deixar Jesus fazer o resto. Se entregar a Ele por completo, sem reservas, para viver de forma mais plena que podemos aqui. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou Feche seus olhos aí. Vamos orar. Eu estou feliz por sua decisão de viver um novo normal espiritual a partir de hoje. Pai querido, queremos te agradecer porque esse período que vivemos não impossibilitou de nos conectarmos uns com os outros e nem com o Senhor, que é a conexão mais importante. Te louvamos e te agradecemos pelo convite que o Senhor está nos fazendo para vivermos o novo normal espiritual, onde as coisas não podem ser as mesmas. Te louvamos por tua graça que foi cantada aqui. Louvamos o Senhor porque o Senhor está nos dando a oportunidade de vivermos uma nova vida, um novo normal espiritual, pautada pelo teu chamado feito a cada um de nós de forma individual, pela decisão que tomamos agora, sem deixar para amanhã, e pela entrega voluntária que fizemos do nosso eu. O nosso eu é prejudicial, conivente com os nossos erros. O nosso coração é enganoso, não dá para confiar nele. Mas te louvamos porque a juventude aqui de Praia Grande, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo mesmo depois, eles tomaram a decisão de se entregar ao Senhor para viver em teus caminhos. Nos sustenta, Senhor, fortalece a nossa fé e nos dá uma semana de vitórias ao teu lado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro deixa eu tirar minha máscara. Eu quero agradecer ao pastor Emerson, que veio trazer essa mensagem inspiradora, poderosa para a nossa reflexão. Agradecer também a equipe de apoio que esteve aqui conosco e dizer aos irmãos que tenham uma feliz semana, que Deus abençoe os seus dias, que tenha saúde, paz, prosperidade e fique em casa e se cuide. Que Deus te abençoe.
tirar o selfie, nego, a galera não foi aí, velho. Não.